Então, isso é que faz com que o reino satânico tenha poder sobre aquela família. Falou dos óbitos também. Sim, os óbitos, é assim, você lembra aquele caderno que fica na mesa? Das contribuições. Das condolências. Das condolências, aquele que é. Você não mete lá nome. Eu digo sempre para não meter. Agora escuta, aquele nome vai aonde aquela folha? Não sei, vai aonde? Ah, sim. Escuta, quem dá aquela ideia de meter aquela folha é o bruxo da família. Normalmente o bruxo da família, escuta, estou a falar a verdade. O bruxo da família atualmente, o que ele faz? Ele se torna, ou ele é o chefe da família. Pessoa. E qual é a finalidade do teu nome estar aí? Com que intenção o bruxo quer que o teu nome esteja aí? Percebe? É que estou a dizer. Sabe o que vai acontecer? Quando você dá 5.000 kwanza, ele depois vai ver na lista, o fulano deu quanto? Deu 5.000 kwanza. Ah, então no feitiço estamos lá tirar para não pegar dinheiro, está a dar certo. Porque ele consegue te controlar naquela contribuição. Ah, tá vendo que está fraco. Sim, com a tua vida. Sim, porque sabe o quê? Porque a missão dele é que você fica na pobreza, desgraça, miséria. É isso que ele treina na família. E o que deu 100 mil? Quer dizer, então isso aqui não estamos conseguindo pegar, então isso não ele pegar bem. Então temos que multiplicar a feitiçaria. Então, As jovens estão na prostituição. O que está acontecendo? O pai daquela jovem no passado, tinha 2, 3 namoradas. Percebe? Então, aqueles erros quem vai pagar é a filha. Quer dizer, aquela filha, aqueles erros que ele vai cometer, falta de arrependimento, então vai fazer com que o reino satânico opera na vida da filha daquele homem, ou no filho daquele homem. Quer dizer, que quando aquele homem nascer um filho, quer dizer que o filho vai dar continuidade dos erros que o pai cometeu. Mas escuta assim, mas para isso acontecer, tem que ter um altar na família que vai reclamar a geração. Ok. Tá vendo? Escuta, o altar é o feiticeiro. O feiticeiro vai fazer 4 coisas. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o laço. Sabe o que é o laço? Laço é te ligar. Laço é te ligar. Ele vai fazer trabalhos de feitiçaria para te ligar aos mesmos erros dos teus ancestrais. Ok. Tá vendo? Ele vai te ligar. Para que você pague. Sim, para que você faça igual o que fazia o teu pai. Porque, assim, se você prestar muito bem atenção, o que você faz é o teu pai que fazia, ou sua mãe que fazia, ou o seu avô que fazia. Porque através do pecado dos pais, o feiticeiro da família, ele tem legalidade de fazer daquela família o que ele quiser. Ok. Escuta, além deles pagarem o que os pais fizeram, então ele tem esse poder de levá-los a outros campos. Percebe? Quando você encontra numa família... Temos um minuto. Sim, quando você encontra na família esse nível de pobreza que faz... Sabe por quê? Porque quando aquela mulher, quando ela tenta com um homem não dá certo, o que ela vai fazer? Vai tentar com outro homem. E isso que ela está fazendo é prostituição. Ok. É prostituição, quer dizer, ela está cometendo pecado. Quer dizer, quando a pessoa vê que aquilo não dá certo, há pessoas que quando vê que não dá certo vão procurar coisas lícitas. Aumentar mais no pecado. Aumentar no pecado, quer dizer, mas eles cometem um pecado, quer dizer, eles vão procurar soluções pecaminosas. Então aquele bruxo tem mais poder sobre aquela família. E não só sobre eles, sobre os filhos que eles vão nascer também. Ele cometeu. Agora, profeta, me diz uma coisa. Sim. Deus é injusto até esse ponto de fazer com que problemas teus, pecados teus, transcendem até a tua próxima geração? Cada pecado é um pecado e pertence àquela pessoa. Por que eu tenho que pagar pelo pecado que o meu ancestral, ou o meu pai, meu avô cometeu? Não, é assim. Nenhum filho nasce para fazer algo novo. Todo filho nasce para dar a continuidade da sua geração. Porque segundo a espiritualidade, você tem que pagar pelos erros dos teus antepassados. Okay. O que acontece? Percebe? O que acontece? O altar familiar é a espiritualidade que o reino satânico levanta no seio da família. Quem é o altar familiar na família? O altar familiar é o feiticeiro da família. A missão do reino satânico é levantar um bruxo dentro da família. Sim, tá vendo? Porque o feiticeiro na família, para ele ter poder sobre a família, o que ele vai fazer? Ele vai procurar trazer aqueles costumes que trouxeram, que originaram a maldição familiar na família. Então ele vai fazer com que aquele costume volta a aparecer, que volta a reinar na família. Você entende? E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso com reclamações. Percebe? Reclamações, por exemplo, é tipo praguejar. Eles te praguejam. O feiticeiro, a missão dele, ele passa a madrugada toda a praguejar-te, a te praguejar.
você tem que pagar pelo erro do teu pai. Você tem que pagar pelo erro do pai dele. O pai dele bebia, ele também tem que beber. Você entende? Ok. Então, o feiticeiro ele te vigia. E, escuta, e uma das formas que eles fazem para controlar a família, se a maldição familiar está centrada na família, eles criam esse plano de reunião familiares. As reuniões familiares. As reuniões familiares é um dos sítios que eles controlam para ver se a maldição familiar na família está de pé. Nos óbitos também. Mas reunião familiar é uma coisa para resolver um problema familiar? Não, irmão. Escuta, o que a família tem que fazer, é culto familiar. A família reunir-se, chamar um homem de Deus, pregar a palavra e ensinar a palavra. É assim. Agora, perceba uma coisa, irmão. Existe uma luta, a luta que existe nos dois reinos é a favor do homem. O reino dos céus luta a favor do homem para que o homem vive para todo sempre no reino dos céus. E o reino satânico também luta pelo homem, para que o homem vive para sempre no inferno. Porque eles próprios têm consciência que vai chegar um tempo que eles próprios vão ser derrotados e lançados para o inferno. Mas eles não querem ir sozinhos, querem levar os seres humanos. Então, o mundo ele está coberto de poderes malignos. É o poder da feitiçaria que está girando sobre aqui. Pessoas que estão andando pelas ruas são pessoas praguejadas. Percebe? Há pessoas que estão andando, estão a fazer coisas na vida, não é a intenção deles. São poderes espirituais, mas que forçam as pessoas. As pessoas são influenciadas. O ser humano foi criado para ser influenciado. Por isso que eu digo, o mundo, as pessoas atualmente na Terra estão desatentas, não sabem o que se passa. Eu creio que já ouviu alguém dizer assim: eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sou bom, ajudo as pessoas, mas as pessoas levantam-se contra isso é mim. prático do dia a dia. Ok, mas aquela pessoa ela fica sem saber o que se passa. Então hoje eu vou trazer aqui uma realidade que muitas pessoas vão conseguir entender. Há pessoas que estão sofrendo, está a dizer assim, mas por que que existe, os homens vêm em mim, vão embora. Isso. Namoro esse comigo, fica um tempo, vai embora. Namoro mais esse, vai embora. Sabe o quê? É assim, às vezes quem fazia isso, eu sou pai, ou a mãe dessa pessoa que fazia isso, ou o avô, ou o bisavô. Primeiro, namorava e deixava. Sim, pegava as pessoas, deixa. Primeiro, o que tem que se fazer é o seguinte, primeiro é você analisar em que geração você está. Primeira vez. Treslum Corte. Soluções corporativas para pequenas e grandes empresas. Temos para si criação de softwares, criação de aplicativos, redes de computadores, criação de websites ou portais, consultorias em TI e formação profissional. Fale conosco, ligando para 929 88 89 38. Treslum Corte. Mais tecnologia, mais agilidade. Todo mundo sonha em estudar fora, né? Mas e o bolso, como fica? A Fersusa Edu tem a solução. Imagine só estudar na China, com ensino de primeira linha, a um custo mínimo, mergulhar em uma cultura rica e abrir portas para uma carreira internacional. Com a Fersusa Edu, essa oportunidade está ao seu alcance, sem pesar no seu bolso. Nossas bolsas de estudo tornam a educação internacional acessível para você. As aulas começam em março, setembro e outubro, para você planejar seu futuro do seu jeito. Não deixe que as finanças atrapalhem seus sonhos. Invista no futuro dos seus filhos com as bolsas de estudo Fersusa Edu. A jornada para o sucesso deles começa agora. Contacta-nós já com o e-mail gbfscholarship201863.com. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde. Bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, quando são 15 horas e 9 minutos na rádio, quinta-feira, 3 de abril de 2025 é o ano e, portanto, bem-vindos mesmo a mais uma entrevista na sua rádio. Hoje propomos-nos conversar, falar de espiritualidade. Aprendemos aqui no nosso off que existem dois mundos espirituais, o reino dos céus e as trevas, o inferno. E, portanto, hoje vamos entender um pouco mais sobre isso e para tal trouxemos aqui o profeta Provérbios Cadete para falarmos relativamente às 5 dimensões que dão acesso
aos dois reinos espirituais, tá? Para os mesmos se manifestarem no mundo físico. Tá certo? Então, o tema é assim um pouco confuso, mas para quem entende, já entendeu do que vamos aqui abordar, mas para quem não entendeu ainda, fique aí. Vamos aqui conversar com o profeta Provérbios Cadete, pela primeira vez na Rádio 20. Profeta Provérbios Cadete, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Boa tarde, meu amado irmão. Sou muito grato também pelo convite que me foi feito. Muito bom. Ok, estou aqui para poder... não é divertir ou passar uma experiência que o mundo ainda não vive dessa experiência. Porque eu digo que o mundo não vive por quê? Porque o mundo não tem conhecimento dessa experiência. E, pela graça de Deus, eu tenho ouvido, muitas são as pessoas que têm pregado sobre a espiritualidade, mas eu ainda não vi ninguém a pregar o verdadeiro sentido da espiritualidade. Okay. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Percebe? Mas quando Deus referiu no conhecimento, a palavra de Deus, ela não é o fundamento total da espiritualidade. Porque dentro da palavra de Deus ainda existem mistérios. O mundo espiritual são mistérios. Ok, que é o bem e o mal, as duas coisas juntas, aí misturadas. Sim, é assim. De princípio existia um único reino, que era o reino dos céus. Mas depois da contradição, da desobediência que o diabo e os seus demônios exerceram nos céus, então aí que aconteceu? Aí começou a existir dois reinos espirituais, que é o reino dos céus e o reino satânico. Mas é o seguinte, antes disso, Deus criou o homem, mas o homem foi criado para que o homem fosse influenciado pela natureza espiritual. Quando Deus disse façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele estava a dizer façamos o homem para submeter-se também a Deus. Quando Deus criou Adão, foi Adão que deu o nome dos animais. Foi Adão que já deu o nome dos animais, foi Deus que lhe orientou para fazer. A Bíblia diz que o homem é casa de espírito, o homem é casa de espíritos. Nós vimos que Jesus diz que nós somos casa do Espírito Santo. Em livro de Lucas 11:24 está dizendo, quando o espírito imundo, o demônio, sai do homem, anda por lugares secos. Então aqui chega uma conclusão que o homem não é o corpo humano não é só casa para o reino dos céus, mas também casa para os seres do reino satânico. Percebe? Okay. Então é aqui onde vem as cinco dimensões para que os dois reinos manifestem na natureza física, neste mundo. Okay. E como é que esses dois reinos manifestam no mundo físico, na natureza física? Sim, por estas cinco dimensões. Por estas cinco dimensões. Quais são essas cinco? Ok. Antes de dizer as cinco dimensões, eu gostaria de ler o livro de Êxodo 34, versículo 7. Está a dizer assim: cumpro minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos até que os netos e os bisnetos e os trisnetos e pelos pecados dos pais. Olha, aqui onde começa. É aqui onde começa. Quer dizer, as cinco dimensões para que o reino satânico manifesta para a natureza física, o reino satânico, as cinco dimensões dele. O reino dos céus também tem cinco dimensões para que ele possa manifestar na natureza humana. Estamos a falar do bem e do mal. E do bem e do mal. Mas vamos falar do reino satânico. Essa edição vamos falar ainda do reino satânico. Sim, o reino satânico por quê? Porque eu digo o mundo, as pessoas atualmente na Terra estão desatentas, não sabem o que se passa. Eu creio que já ouviu alguém dizer assim: eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou bom, ajudo as pessoas, mas as pessoas levantam-se contra mim. Do dia a dia. Ok, mas aquela pessoa ela fica sem saber o que se passa. Então hoje eu vou trazer aqui uma realidade que muitas pessoas vão conseguir entender o que eles têm passado nas suas vidas por falta desse conhecimento, e por isso muita gente não consegue resolver. Então percebe, a Bíblia está dizendo que Ele é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais aos filhos. O pecado que um homem cometer agora, aquele pecado tem consequências. Aquelas consequências têm duração de 400 anos. Quer dizer nesses 400 anos, então o que vai acontecer? Todas as pessoas que nascerem dessa pessoa, dessa geração, dessa pessoa, então aquelas pessoas todas vão pagar
pelas consequências do pecado cometido por teu antepassado. Nós vemos que Davi, ele cometeu, atenção, tem pecado e tem iniquidade. O pecado, é possível alguém cometer pecado e não ir para o inferno. Okay. É possível. Se alguém cometer o pecado e confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados, então ele arrependeu-se, então tem uma nova oportunidade para ser salvo. Mas é possível alguém cometer iniquidade, é possível também se ele arrepender desse pecado, mas ele vai se arrepender. Mas a iniquidade, ela traz consequências. As consequências vai para os filhos, vai à primeira geração. A primeira geração são os filhos, netos, bisnetos, trisnetos. Ou seja, se eu bem entendi, iniquidade é muito mais pesada. É mais pesada que pecado. Quando é que é uma iniquidade? A iniquidade é a resistência ao pecado. Ou seja, tu sabes que estás a pecar, mas vais fazendo. Sim, vai fazendo. Como veio Davi? Que tipo de pecado, por exemplo? Porque há pecados e pecados, né? Não, e assim... Qual é o pecado capaz de transcender aos teus próximos, a próxima geração da tua família? Ok, é assim, não existe, a Bíblia não descreve que existem pecados menores ou pecados maiores. Ok. Tudo é pecado. Existe apenas um pecado que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Ok, mas todos os pecados que nós vamos cometer estão no nível do mesmo pecado. Agora, aqui o problema é a resistência ao pecado. Porque, assim, quando nós pecamos e não nos arrependemos, então aquilo deixa de ser pecado, chama-se iniquidade. Ok. Percebe? É pela iniquidade aonde gera as 5 dimensões para que o reino satânico penetra. Você entende? Penetra. Perfeitamente. É pela iniquidade. Nós vimos que Davi olhou a mulher do seu próximo, desejou a mulher do seu próximo. Davi sabia que não podia fazer aquilo porque era pecado. Davi violou a mulher do seu próximo, não se arrependeu. Davi matou o marido da senhora, não se arrependeu. Davi não deixou a senhora viúva. Vê que na primeira vez Deus não falou nada, na segunda Deus não falou, na terceira Deus não falou. Na quarta vez, quando Davi chama a senhora para vir para a casa dela, Deus manda o profeta Natan para vir e repreendeu Davi. E vamos ver que Deus não condenou só Davi, como a geração de Davi. Percebe? Nós vemos que Davi depois Davi fez os salmos, onde ele fez os salmos 56, 56, aquele salmo que ele tem misericórdia de mim. Exato, ele estava pedindo perdão a Deus sobre o pecado que ele cometeu. Agora, profeta, me diz uma coisa. Sim. Deus é injusto até esse ponto de fazer com que problemas teus, pecados teus, transcendem até a tua próxima geração? Cada pecado é um pecado e pertence àquela pessoa. Por que eu tenho que pagar pelo pecado que o meu ancestral, ou o meu pai, meu avô cometeu? Não, é assim. Nenhum filho nasce para fazer algo novo. Todo filho nasce para dar a continuidade da sua geração. Percebe? Ok, assim como Deus criou Jesus Cristo, e vimos que Jesus ele está a dar a continuidade do Pai. Por isso é que o Pai é glorificado por intermédio do Filho, que é Jesus Cristo. Percebe? Nós somos herdeiros, você é herdeiro. Escuta, e a verdadeira herança que nós devemos deixar aos nossos filhos não é a herança física, é a herança espiritual. Okay. Percebe? Porque, percebe, nós somos seres espirituais. Nós apenas estamos materializados no corpo humano, mas nós somos espirituais. Então, a natureza espiritual é assim. É obrigatoriamente a natureza espiritual ser assim. Porque a natureza espiritual, por exemplo, se eu gerar-te, não só como meu filho biológico, mas como filho espiritual, por exemplo, se eu gerar-te no espírito, então aquilo que eu carrego no espírito, você tem que ter obrigatoriamente. Ok. Então, isso é a lei da espiritualidade. Okay. É a lei da espiritualidade. Quer dizer, aquilo que eu sou espiritual, então os meus filhos, a minha geração, ele vai ter que herdar o que eu carrego na minha espiritualidade. Ou seja, então, então no segmento disto é o resultado daquelas pessoas que dizem que eu faço tudo, dou tudo, mas nada dá certo. Nada dá certo. É isso. Então, o que acontece? Erros do passado. Sim, o que acontece? Acontece o seguinte: onde vai gerar a iniquidade, ela é gerada através da iniquidade. Na iniquidade. E o que gera a iniquidade? A iniquidade gera consequência. Nós vimos, eu estava a dizer aqui, os filhos de Davi, eles cometeram os mesmos erros que o pai cometeu. Deus perdoou Davi, mas as consequências os filhos pagaram. O que acontece? Aí, percebe, escuta, é na iniquidade onde vai gerar as 5 dimensões que vão dar acesso ao reino satânico para manifestar na natureza física. Percebe? Então, escuta, o que gera a iniquidade?
para as gerações futuras, onde vai gerar a primeira dimensão. Primeira dimensão, altar familiar. Segunda, maldição familiar. Terceiro, laços familiares. Laços familiares. Quarto, espíritos familiares. Ok? Falei quantas aqui? Falei quatro dimensões. Falei quatro. Falei altares familiares, laços familiares, maldições familiares, espíritos familiares e reclamações familiares. São reclamações familiares. Porque segundo a espiritualidade, você tem que pagar pelos erros dos seus antepassados. Okay. O que acontece? Percebe? O que acontece? O altar familiar é a espiritualidade que o reino satânico levanta no seio da família. Quem é o altar familiar na família? O altar familiar é o feiticeiro da família. A missão do reino satânico é levantar um bruxo dentro da família. Quando você está sempre a cometer iniquidade. Não, é assim. Quando já se constitui uma iniquidade na vida de alguém, aquele alguém pertence a uma família, certo? Ok. Eu estou falando da ancestralidade. Sim. Então o que vai acontecer? Quando houver iniquidade, o reino dos céus vai constituir alguém naquela família para levar a família no arrependimento, para trazer a palavra de Deus naquela família. Esse é do lado do bem. Do lado do bem. Do outro lado também prepara também um outro. Sim, ele também levanta também um altar. Quer dizer, na família vai existir dois altares. Altar benéfico, que é o altar do reino dos céus, que ele vai levantar alguém para trazer a palavra à sua família. Então, o reino satânico também vai levantar alguém na sua família, um altar também naquela família, que é o altar satânico, que é o bruxo da família. O que vai acontecer? O reino dos céus vai manifestar naquela família através do altar benéfico da pessoa que ele levantou naquela família. Percebe? Agora, sabe o que vai acontecer? Mas, agora, o reino dos céus, para manifestar naquela família, naquela família, ele vai manifestar segundo as 5 dimensões também. As 5 dimensões do reino dos céus, para o reino dos céus manifestar naquela família, naquela pessoa. É que vamos falar no próximo programa. Sim, no não? próximo programa, mas vou falar aqui só um bocadinho, um pouco só. As 5 dimensões, depois vou falar mais profundamente. As 5 dimensões do reino que faz com que o reino dos céus manifesta na vida da pessoa ou numa família. Primeiro, arrependimento. Segundo, conversão em Cristo Jesus. Terceiro, batismo do Espírito Santo. Quarto, está cheio do Espírito Santo. Quinto, andar no poder do Espírito Santo, que é os dons do Espírito Santo, ou também ter os frutos do Espírito Santo. Okay. Agora, são nessas 5 dimensões onde o reino dos céus manifesta na vida de alguém. Agora, já o reino satânico, ele manifesta na vida de alguém, quer dizer, ele consegue sair da natureza espiritual para o físico na vida de alguém através dessas 5 dimensões. Agora, que é as maldições familiares, os altares familiares, as maldições familiares, os laços familiares, as reclamações familiares e os espíritos familiares. Quer me dizer que somos nós mesmos quem trazemos, em função dos nossos comportamentos, daquilo que fazemos, somos nós quem trazemos o diabo para a nossa vida, as maldições para a nossa vida. Quer dizer, há pessoas que não estão a fazer, na realidade, o desejo do seu coração. Você simplesmente está esforçado. Por isso eu disse que os filhos, quando nascem, ele nasce para dar a continuidade da ancestralidade. Percebe? Ok, vou dar aqui um exemplo. As jovens estão na prostituição. O que está acontecendo? O pai daquela jovem no passado, tinha 2, 3 namoradas. Percebe? Então, aqueles erros quem vai pagar é a filha. Quer dizer, aquela filha, aqueles erros que ele vai cometer, falta de arrependimento, então vai fazer com que o reino satânico opera na vida da filha daquele homem, ou no filho daquele homem. Quer dizer que quando aquele homem nascer um filho, quer dizer que o filho vai dar continuidade dos erros que o pai cometeu. Mas escuta, mas para isso acontecer, tem que ter um altar na família que vai reclamar a geração. Ok. Tá vendo? Escuta. O altar é o feiticeiro. O feiticeiro vai fazer 4 coisas. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o laço. Sabe o que é o laço? Laço é te ligar. Laço é te ligar. Ele vai fazer trabalhos de feitiçaria para te ligar aos mesmos erros dos teus ancestrais. Ok. Tá vendo? Ele vai te ligar. Para que você pague. Sim, para que você faça igual o que fazia o teu pai. Porque, assim, se você prestar muito bem atenção, o que você faz é o teu pai que fazia, ou sua mãe que fazia.
ou o seu avô que fazia. Porque nesse momento vamos ver... E quando Sim. existe aquela pessoa que não faz o que o pai, a mãe, o avô fazia. Aí a Bíblia diz em livro de Ezequiel capítulo 18, esse capítulo 18 diz que se o filho se converter e não seguir o mesmo caminho dos seus pais, mesmo caminho dos seus pais, então este filho não morrerá pelo pecado dos seus pais, mas viverá. Viverá. Então, percebe? Mas para a pessoa livrar-se para a conversão, há muitos cristãos que estão convertidos, mas ainda estão ligados aos laços familiares, às maldições familiares, percebe? Então, eles estão dentro das 5 dimensões satânicas. Porque se ele é convertido, então se calhar não foi o reino dos céus, não criou aquela pessoa do bem dentro da família que estavas aqui a falar. Não. Para poder cortar essa ligação com o lado satânico. É assim. Quando o cristão converte-se em nome de Jesus Cristo, tem que haver um processo no cristão de consagração. Consagração. Jesus disse assim, quando tiver que orar, entra no teu quarto, ora em segredo. Está a falar separação, separar-se. O cristão, quando ele converte-se, então o cristão ele tem que ser consagrado. Ele tem que ser consagrado apenas para Deus, para as coisas de Deus. Quer dizer, para este cristão se livrar das maldições familiares, dos laços familiares, do altar familiar, dos espíritos familiares, então este cristão não pode olhar mais nas coisas do passado. Ok. Percebe? Então, hoje em dia, poucos são os cristãos que estão verdadeiramente firmes na palavra de Deus. Percebe? Hoje tem umas pessoas que só vão à igreja para dizer que foi à igreja. Ok. Né? O que acontece? Agora, esse cristão, ele tem uma luta. Esse cristão tem uma luta. O que acontece? Ele se converteu. Mas o feiticeiro da família ainda faz reclamações nele. Percebe? Então, se não existir alguém espiritual capaz de ajudar aquela pessoa, porque o cristão tem que ter um pastor, uma pessoa que o guarde, que tenha o poder de Deus para poder proteger aquela ovelha. Ok. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, percebe? Nem contra o sangue, mas sim contra o espírito, mas nas áreas celestiais. Ok. Percebe? Então, o que está acontecendo atualmente? O que reina nesse mundo, o que está reinando nesse mundo é o espírito da feitiçaria. Por isso é que você vê pessoas que estão na pobreza, na desgraça, na miséria, na doença, doenças hereditárias, percebe? Então pronto. Então, não é normal? Não. Quer dizer, percebe? A missão do reino satânico é livrar as pessoas das trevas. Jesus disse que vós sois luz na terra e precisa ir para trevas para resplandecer sobre a treva. O que significa isso? Significa isso é a palavra de Deus. Quer dizer, é ser um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, ele já não olha para o passado, ele já não olha para as coisas más, só olha para as coisas de Deus. Ok. Ok. Agora, sobre o que está a dizer do reino voltando àquele assunto de pagar pelos erros, pecados cometidos pelo seu antepassado, pai, avô, mãe. Sim. Há famílias que seguem rituais tradicionais. Exato. Veem que aquele tem um diabo aí, um espírito diabólico, levam-lhe aí num sítio, alguma coisa aí fazem e expulsam esse demônio. O processo é esse mesmo? É normal que se faça isso? Isso é mais um ritual que depois você está a entregar para a pessoa porque são rituais? Muitas vezes dizem que tradição é feitiço. Irmão. Então isso é mais um problema que você está a procurar para a tua família, ou você está aí mesmo de fato atrás da solução? Irmão, é assim. O reino, o altar familiar é o principal na família. O altar familiar satânico de bruxaria numa família, ele tem, a missão dele é trazer à tona os costumes que trouxeram, que provocaram a maldição na família, trazer em dia na família. Ok. Você entende? Segmento. Sim. Tá vendo? Porque o feiticeiro na família, para ele ter poder sobre a família, o que ele vai fazer? Ele vai procurar trazer aqueles costumes que trouxeram, que originaram a maldição familiar na família. Então ele vai fazer com que aquele costume volta a aparecer, que volta a reinar na família. Você entende? E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso com reclamações. Percebe? Reclamações, por exemplo, é tipo praguejar.
eles te praguejam. O feiticeiro, a missão dele, ele passa a madrugada toda a praguejar-te, a te praguejar. Você tem que pagar pelo erro do teu pai. Você tem que pagar pelo erro do pai dele. O pai dele bebia, ele também tem que beber. Você entende? Okay. Então, o feiticeiro ele te vigia. E, escuta, e uma das formas que eles fazem para controlar a família, se a maldição familiar está centrada na família, eles criam esse plano de reunião familiares. As reuniões familiares. As reuniões familiares é um dos sítios que eles controlam para ver se a maldição familiar na família está de pé. Nos óbitos também. Mas reunião familiar é uma coisa para resolver um problema familiar? Não, irmão. Escuta, o que a família tem que fazer, é culto familiar. A família reunir-se, chamar um homem de Deus, pregar a palavra e ensinar a palavra. Agora perceba uma coisa, irmão. Mas então se temos problema de pedido, prisão, temos questão do casamento do primo, do irmão, então não vamos reunir Não, irmão, percebe só uma coisa, percebe? Isso não se trata de reuniões familiares. Esse é um assunto que um problema que existe na família, para a família unir-se para poder resolver. Agora, reunião familiar é quando as pessoas chamam-se, não é, para saber do estado da família. Mas no fim disso, você vai ver que depois vai existir, no fim da reunião, da queda familiar, vai existir a impiedade. Vai existir que a impiedade. Você vai entrar na bebedeira, vão começar a fazer coisas que não confessa o reino dos céus. Okay. Porque a missão do reino satânico dentro de uma família, do altar familiar, é fazer com que a família externe na impiedade. Quer dizer, que a família esteja na bebedeira, na prostituição, se tornar ateu. Você entende? Então, isso é que faz com que o reino satânico tenha poder sobre aquela família. Falou dos óbitos também. Sim. Os óbitos é assim. Você lembra aquele caderno que fica na mesa? Das contribuições. Das condolências. Das condolências, aquele que é. Você não mete lá o nome. Eu digo sempre para não meter. Agora escuta, aquele nome vai aonde aquela folha? Não sei, vai aonde? Ah, sim. Escuta, quem dá aquela ideia de meter aquela folha é o bruxo da família. Normalmente o bruxo da família, escuta, estou falando a verdade. Yeah. O bruxo da família, atualmente, o que ele faz? Ele se torna, ou ele é o chefe da família, ou o que ele vai acontecer? Ele acaba influenciando alguém na família que tem muito dinheiro. Quer ver? Então o que ele faz? Ele cria impunitização, ele impunitiza a família, os fracos, aqueles fracos, os ímpios, para que deem ouvido a esta pessoa. E qual é a finalidade do teu nome estar aí? Com que intenção o bruxo quer que o teu nome esteja aí? Percebe? Eu estou a dizer, sabe o que vai acontecer? Quando você dá 5.000 kwanza, ele depois vai ver na lista, fulano deu quanto? Deu 5.000 kwanza. Ah, então no feitiço estamos lá tirar para não pegar dinheiro, tá dar certo. Porque ele consegue te controlar naquela contribuição. Ah, tá vendo que está fraco? Sim, que a tua vida. Sim, porque sabe o quê? Porque a missão dele é que você fica na pobreza, desgraça, miséria. É isso que ele treina na família. E o que deu 100.000? Quer dizer, então isso aqui não estamos conseguindo pegar, então isso não ele pegar bem. Então temos que multiplicar a feitiçaria. Então eu posso simular 2.000 kwanzas para eles pensarem que eu estou mamando. É assim, então é fácil, irmão, é assim, fácil driblar um feiticeiro. É assim, não é driblar, meu irmão, é assim. O mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é muito sério. Muito sério mesmo. Só que o mundo físico não tem essa noção do que é o mundo espiritual. E agora sabe o que acontece? Esse mundo, ele está entregue ao mundo espiritual. O diabo disse a Jesus: se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque me foi dado todos os reinos da terra. Jesus disse que é mentira. Deus disse a Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar aquela terra por herança. Agora faz uma pergunta: se Deus é o criador dos céus da terra, por que ele tem que dar só um lugar a Josué como herança, não outros lugares? Você entende, irmão? Então o mundo ele está coberto de poderes malignos. É o poder da feitiçaria que está girando sobre aqui. Pessoas que estão andando pelas ruas são pessoas praguejadas. Percebe? Há pessoas que estão andando, estão a fazer coisas na vida, não é a intenção deles. São poderes espirituais, mas que forçam as pessoas. As pessoas são influenciadas. O ser humano foi criado para ser influenciado. Por isso que a Bíblia existe, para te influenciar. A Bíblia existe para te influenciar. Te influenciar o quê? Para você viver o que a Bíblia está dizendo. Que Deus quer na verdade sim, também. Exato. É muito bom isso que você está a dizer. Por exemplo, o mundo espiritual, o homem foi criado para ser influenciado. Agora, segundo o livre-arbítrio, então o homem agora vai escolher. Se o irmão decidir fazer o bem, então o irmão vai ser influenciado pelo reino dos céus. Por isso que você é casa do Espírito Santo. Quando você aceitar que o reino dos céus te influencia, então você desaparece. Jesus disse assim: orai assim, para nós que estás no céu,
santificado seja seu nome, venha nosso reino, seja feita a sua vontade. Um cristão que está espiritualizado no reino dos céus, então ele não faz a sua vontade. Ele tem que fazer a vontade do rei, de quem? De Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Revelado na Escritura. Ok. Então, quer dizer, quando você começa a seguir a vontade de Deus na Escritura, então você está sendo influenciado. Você já não é. Quer dizer, que o Espírito Santo é que começa a te guiar. Você faz as coisas por intermédio do Espírito Santo. Profeta, aquela Sim. conversa de que os bons morrem cedo, é mesmo assim? É verdade isso? Não entendi? Aquela conversa nunca ouviu falar, os bons morrem cedo. Irmão, Isso é o quê? Irmão, é assim. Essa conversa, não sei, nunca ouvi essa conversa, mas é o seguinte. Eu já escutei por aí, mas nunca prestei muita atenção. Irmãos, é assim. Se não houver, como é que diz, percussão, a pessoa estar atento, eu vou lhe dizer, meu irmão, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Estava esse telefone que você colocou em cima da mesa? Sim, sim. Que você te levanta agora? Sim, está na minha mão. É espiritualidade. É físico. Não, não é. Mas como então? Não é. O irmão foi criado para ser influenciado. Você é influenciado. Escuta, o ser humano não tem capacidade. O ser humano não tem capacidade de estar só. O ser humano não está só. Existe um ser espiritual dentro do ser humano que guia o ser humano. Escuta, ou o ser humano tem Espírito Santo ou tem demônio. Você entende? Quando o Não pode estar só? Não. O ser humano, é por isso que o ser humano foi criado para ser influenciado. Então, a própria Bíblia, ela explica duas vertências. Jesus diz que nós somos casa do Espírito Santo. Em livro de Lucas 11:24, está a dizer, quando o espírito imundo sai do homem, aí já está a provar que também os demônios também moram nas pessoas. Em livro de Mateus 10, Jesus disse que vos dou poder para expulsar demônios. Você entende? Então, o ser humano não foi criado para ter... para ser dependente. Okay. Não, o ser humano não é dependente. Ok. Olha, Sim. tem algo que eu gostava também de saber de si, Sim. porque o que está a falar aqui é muito sério e profundo. Há muita gente que quando ouve falar de espiritualidade, espírito, associa logo ao lado do mal. Na verdade, nosso off aqui, o profeta disse que também o espírito tem o lado do bem. Sim, tem lado do bem. Espírito não é só lado, tipo, dizer, olha, apareceu um espírito, veio um espírito, está acontecendo algo espiritual aí, não é só maldade, também é bem. Amém. Explica isso, profeta, por favor. É assim. Existe uma luta, a luta que existe nos dois reinos é a favor do homem. O reino dos céus luta a favor do homem para que o homem vive para todo sempre no reino dos céus. E o reino satânico também luta pelo homem, para que o homem vive para sempre no inferno. Porque eles próprios têm consciência que vai chegar um tempo que eles próprios vão ser derrotados e lançados para o inferno. Mas eles não querem ir sozinhos, querem levar os seres humanos. Então acontece. É possível o ser humano ter uma comunhão com o reino, com os seres espirituais do bem. Mas isso é quando o cristão, essa pessoa se torna não só cristão, mas torna-se um verdadeiro, uma verdadeira pessoa obediente à palavra de Deus. Porque muitos são cristãos, mas não são obedientes à palavra de Deus. O segredo é obedecer à palavra de Deus, meu amado. Então, na realidade, esse tema que estamos aqui é para divertir as pessoas. Há pessoas que estão sofrendo, está a dizer assim, mas por quê? Por que existe, os homens vêm em mim, vão embora. Isso. Namoro esse comigo, fica um tempo, vai embora. Namoro uma desse, vai embora. Sabe o quê? É assim, às vezes quem fazia isso, eu sou pai, ou a mãe dessa pessoa que fazia isso, ou o avô, ou o bisavô. Fazia primeiro, namorava e deixava. Sim, pegava as pessoas, deixa. Primeiro, o que tem que se fazer é o seguinte, primeiro é você analisar em que geração você está. Primeira vez, vamos ver. Se você está fora da geração, vamos começar do teu trisavô. O trisavô dono da geração. Quer dizer que a primeira geração do trisavô é o bisavô. Depois é o avô. Depois é o pai dessa pessoa. Depois é essa pessoa. Então quer dizer que essa pessoa está na quarta geração. Então quer dizer que essa pessoa, ela está consciente, ela está dentro de pagar as consequências dos erros do trisavô dela. Do trisavós. Percebe? Agora, profeta, Sim. como fazer, percebe? Como fazer para quebrar essas maldições, as reclamações familiares? Entende? Eu vou ser sincero com as pessoas. Não existe trabalho de quebra de maldição, isso é falso, não existe.
Não existe. Porque já existem pessoas que foram feitos trabalhos, até gastaram fortunas, porque eles desmentiram, porque tem que fazer trabalho de quebra familiar. Não existe. Até tem igrejas que fazem cultos de maldição familiar. Não existe. Percebe? A única forma de quebrar a maldição familiar das pessoas são as 5 dimensões. São as 5 dimensões. Do reino dos Sim, dos céus. o cristão, a pessoa tem que estar nas 5 dimensões. Nas 5 dimensões. Porque sabe que o que vai quebrar a maldição familiar na vida de uma pessoa é o próprio reino dos céus. Jesus Cristo é que vai quebrar na vida da pessoa. Muito bom. Para finalizar a nossa, Sim. já estamos no nosso tempo. Sim. Uma família não tem ninguém formado, nenhuma mulher é casada. Acontece isso que o profeta acabou de dizer. Sim. Arranja um relacionamento, depois separa-se com filhos no meio. Todos desempregados, miserável. Isso é resultado do que foi feito no reino passado? Não, é assim. É assim. Porque através do pecado dos pais, o feiticeiro da família, ele tem legalidade de fazer daquela família o que ele quiser. Ok. Escuta, além deles pagarem o que os pais fizeram, então ele tem esse poder de levá-los a outros campos. Percebe? Quando você encontra numa família... Temos um minuto. Sim, quando você encontra na família esse nível de pobreza, que faz... Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando aquela mulher, quando ela tenta com um homem não dá certo, o que ela vai fazer? Vai tentar com outro homem. E isso que ela está fazendo é prostituição. Ok. É prostituição, quer dizer, ela está cometendo pecado. Quer dizer, quando a pessoa vê que aquilo não dá certo, há pessoas que quando vê que não dá certo vão procurar coisas lícitas. Aumentar mais no pecado. Vai aumentar no pecado. Quer dizer, mas eles cometem um pecado, quer dizer, eles vão procurar soluções pecaminosas. Então aquele bruxo tem mais poder sobre aquela família. Ok. E não só sobre eles, sobre os filhos que eles vão nascer também. Ou seja, vai se estendendo a cada geração, Sim, mas geração. para garantir mais desgraça para as próximas mais desgraça. gerações. Sim, Tá dito. é por isso que o feiticeiro, ele sabe que vai morrer, ele sabe que ele vai morrer. O que é que vai acontecer? Antes disso, ele já começa a preparar uma geração, uma outra pessoa para outra geração. Quer dizer, ele está a pegar os filhos, os pais, mas ele vai levantar alguém que está na mesma faixa etária dos filhos dessa pessoa para futuramente dar continuidade aos filhos. Percebe? Profeta, está tudo dito. Profeta, Provérbios Cadete, grandes revelações, grandes dicas. Aprendemos aqui imenso sobre a espiritualidade. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar o contato? Quer dizer mais alguma coisa? Ok. O meu contato é 928 76 85 71 e 954 75 35 33. Você quer me convidar para a sua igreja ou para algum outro debate, uma palestra para melhor esclarecimento sobre espiritualidade? Então tenho meus contatos. Eu também tenho feito lives, não é? No TikTok de cura, milagres e maravilha. E também tenho lá ensinado essas coisas. E queira fazer parte disso, venha para conhecer mais disso sobre... Porque é essa realidade que vai fazer com que a humanidade sejam livres. Seja livre. Pois Amém. é. Profeta Provérbios Cadete, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tive muito gosto de ter-te Amém. aqui. Amém. E obrigado pelo aprendizado. E também quero dar um endereço da nossa igreja. Pode ser? Pode sim. Ainda pode ser, né? Sim. Ok, nós estamos localizados no Palanca. Palanca Rua D, na Travessa D1. Amém? O nome do nosso ministério é Igreja Ministério Verbo da Salvação em Cristo Jesus. Como eu sou o fundador do meu ministério e também sou visionário em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigadão. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência também do outro lado. Tive muito gosto em tê-lo aí, tá? Técnica e Seleção Musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Musta, filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio, no microfone. Boa tarde, tchau, tchau.